bem-vindo a todos, eu sou o professor Rildo Moraes e é um prazer muito grande ter você aqui, tá? Toda terça-feira, ao vivo, palestras envolvendo autoconhecimento. Porque, gente, melhor conhecimento, menor sofrimento. Tem gente que sofre demais porque as suas informações estão equivocadas. Então, você não precisa sofrer tanto assim. Tá? Não tem como exatamente não sofrer nesse planeta. Não tem como. Eu não conheço ninguém que nunca sofreu nada. Mas o fato é, as pessoas sofrem além do necessário. Além do necessário. Eu quero mostrar isso para vocês no decorrer dessas palestras. Então, na palestra passada, eu falei da necessidade de perdoar, de não ficar carregando tantas dores, tantas mágoas. E hoje eu quero mostrar para vocês que além de perdoar os outros, temos que também nos perdoar. Tá? E se você percebeu bem, é mais fácil a gente perdoar os outros do que a si mesmo. Tem gente que fez cada besteira conosco e a gente perdoou. Mas não perdoamos pequenos deslizes. Então vamos falar de perdão. Bom, para que haja perdão, auto-perdão, é porque você já praticou algo da qual você se arrepende. Besteiras. Por exemplo, você já falou besteira para quem você ama? Seu pai, para sua mãe, filho. Depois você fala, ai, por que eu fui falar isso? Você já fez escolhas ruins na vida? Já se lascou com alguma escolha sua? Tipo, para que eu fui fazer isso, meu Deus do céu? Pois é, nós cometemos muitos erros, tá? Porque somos humanos, né? Bom, acontece que tem dois tipos de erros. Erros de cunho religioso são os pecados. Erros religiosos nós chamamos de pecados, né? Então, pecamos porque não conseguimos fazer as coisas como deveria ser feita. Aliás, a palavra pecar, ela vem, né, de uma palavra que significa acertar o alvo. Ou seja, realizar o que tem que ser feito. Né? Então, antigamente, quando as pessoas atiravam em arco e flecha, quando ela tinha um alvo, ela atirava a flecha e a flecha não chegava naquele alvo, ela falava assim, ai, pequei. Nossa, eu pequei por pouco. Eu errei por pouco. Daí o sentido de pecado. Você não atingiu o alvo. Tá? Os pecados espirituais, eles estão relacionados com as suas crenças. Tá? Porque se a sua crença é diferente da minha, os pecados são diferentes. Né? Por exemplo, tem religiões que não pode pintar unha. Não tem isso? Já viram falar disso? Tem religião que não pode pintar unha. Se você pinta a unha, você pecou. Mas pecou contra Deus? Não, você pecou contra a instituição. Tá? Alguém aqui está com a unha pintada? Ninguém está com a unha pintada aqui, meu Deus do céu. Maria José, tu pintou a unha, não pintou? Sua pecadora? Não. A Ingrid, tu tá com a unha pintada, Ingrid, sua pecadora. Então, o pecado tem a ver com o pecado religioso, ele tem a ver com o meio que você está. Se no seu meio pintar a unha não faz diferença, gente, tem meios que roubar não faz a diferença. Acreditem, tem meios em que roubar não faz a diferença. Então veja, pecado depende, né? O pecado espiritual, ele depende da onde você está. André. Ai, André, essa pecadora. Então, o que é pecado? Tá? Então, o pecado espiritual ou religioso, né, é interessante que no Oriente os pecados são totalmente diferentes daqui. Então, quem é que está certo? Não, eu sei. Certo é a minha igreja, o restante é todo mundo errado. Não é a lógica, não é essa? Todo mundo acha isso? A minha igreja está certa, os outros estão errados. Sabe? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque é uma inocência muito bonita até. Mas o fato, gente, é que nós erramos, né? Aliás, os pecados espirituais... Ah, Rito, mas os pecados que estão na Bíblia? Pois é, os pecados que estão na Bíblia, né? Os pecados, né? Aquilo que
Moisés sabiamente colocou ali para organizar o povo, nada mais é do que sensatez. Então veja, você tem que pautar a sua vida na sensatez. Tem que ser uma pessoa mais sensata, fazer escolhas mais sensatas. Tem coisa que você não pode fazer, não convém. Não convém você ficar brigando com o vizinho, porque sua vida vai virar um inferno. Não convém fazer isso. Não convém ficar roubando os outros, porque os outros vão atrás de você uma hora. Não convém fazer isso. Você não pode sair por aí matando. Vão querer matar você. Então, os pecados espirituais, eles são, como quase tudo, pautados em sensatez. Tem coisa que convém, tem coisa que não convém. Tá? Não é que Deus vai ficar anotando tudo isso para esfregar na sua cara quando você morrer. Você acredita que Deus tem prazer em fazer isso? Você acha que Deus tem um prazer imenso de mandar seus filhos para o inferno por toda a eternidade? Olha o senso de justiça. Toda a eternidade. Gente, isso são histórias que contaram para nós. Histórias que contaram para que a gente ficasse com medo, para que a gente não questionasse nada, para que a gente não vivesse. Para muitas religiões, ser feliz é um problema para ela. Por isso que ela tem que tirar tudo que te faz feliz. Porque você tem que ser uma pessoa triste. Porque as pessoas tristes entopem igreja. Pessoas tristes e pessoas com medo entopem igrejas. Medo do inferno, medo do capeta, medo de tudo. Entope igrejas. Bom, antigamente era isso, né? Hoje o que entope mais é tutu, querer dinheiro, prosperidade. Deus não interessa, contanto que eu tenha prosperidade, é a bênção divina. Cara, para onde está caminhando essa humanidade? Até a religiosidade nossa está ficando superficial, tá? Bom, mas eu quero mostrar para vocês que tudo aquilo que você faz e que não te faz bem, por sensatez, é algo que gera uma dor interna. Rildo, eu tenho que ir na igreja todo domingo e esse domingo não fui. Bom, se você se comprometeu com isso, você pecou. Eu não me comprometi, então eu não pequei. Tudo aquilo que você se compromete e não faz, você peca. Você não se comprometeu a ser fiel à sua esposa, ao seu marido? Pois é. Não está sendo? Você pecou. Então, pecar é não atingir nossos objetivos, as propostas internas. Tá? Minha proposta é crescer como ser humano. Não crescer financeiramente. Bom, se vier é bom. Mas a minha preocupação é outra. É crescer internamente. Porque eu sei que nós estamos aqui de passagem. E o que você vai levar disso? Você, no final da vida, você vai se tornar uma pessoa melhor? Ou pior? Chata, ranzinza, perturbada da cabeça? Assim de gente envelhecendo, perturbado da cabeça. Tá? Então veja. Uma das coisas que você tem que ter em mente é, quando você erra e te faz mal, às vezes dá para corrigir. Às vezes não dá para corrigir. Não dá para corrigir. Tá? E é por isso que muita gente carrega muita culpa. Ah, eu devia ter falado isso com meu pai antes da morte dele. Pois é, não falou, não tem como falar mais. Né? Então as pessoas carregam muitas culpas de coisa que fizeram, de coisa que não fizeram e deveriam ter feito. Essas são as piores. Coisa que você não fez e deveria ter feito. Nós nos arrependemos de coisas que falamos. Nos arrependemos de coisas que deveríamos ter falado e não falamos. Tá? Nos arrependemos porque deveríamos ter aceitado algumas coisas. Nos arrependemos porque não deveríamos ter aceitado algumas coisas. Então o ser humano vive esses dramas. Né? Aí eu vejo tanta gente com tanta culpa. A pessoa vai envelhecendo e essas culpas vão vir à tona. E isso vai afetando o seu corpo. Sabe por quê? Porque essas culpas afetam o seu sistema imunológico. Há várias pesquisas. Né? Por isso que o pessoal fala do circuito psicoimunológico. Porque a parte psicológica afeta a produção de
do seu sistema de defesa. Uma pessoa triste, ela cai no sistema de defesa dela. Uma pessoa que se sente culpada, cai. Uma pessoa em depressão, cai. Então hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta. Não é a salvação, mas é uma ferramenta que eu uso. Eu uso muito isso. Hoje eu até ia fazer um slide aqui para mostrar os slides, tal, mas não vou fazer não, porque tem coisa que eu quero falar porque é minha experiência. Eu não pesquiso, o internet fala. Não quero saber o que a internet fala. Eu quero mostrar para vocês o que eu tenho vivido e como isso pode afetar, né, a nossa saúde emocional. Eu já vivi várias culpas, mas já me senti culpado de um monte de coisa. Tá? Nós erramos. Alguns erros que eu cometi foram feio. Não devia ter feito aquilo. Fiz e não tem como mais mudar nada. Bom, então o que a gente tem que fazer? Primeiro você vai ter que se livrar de culpas espirituais, que são culpas da sua igreja. Não estou falando de Deus, estou falando da sua igreja. Pelo amor de Deus, você não está mais na idade de confundir igreja com Deus. Você confunde ainda? Oh, meu bem, não pode fazer essa confusão. Isso vai te fazer muito mal. Isso faz muito mal. Tá? Deus é incrível. Religião é um agrupamento de pessoas que tem uma fórmula, um conceito para chegar no sagrado. Então, cada grupo tem um conceito diferente. Tem gente que acha que se não trabalhar no sábado, agrada a Deus. Tem gente que acha que se não doar sangue, agrada a Deus. Tem gente que acha que se eu pagar dízimo, agrada a Deus. Cada pessoa tem um conceito. Tudo bem, porque os conceitos fazem parte da sua igreja. Mas não confunda a igreja com Deus. Tá, mas não quero falar disso aqui agora não. Eu quero que você apenas entenda o seguinte. Os conceitos da sua igreja vão gerar, né, dentro desse conceito todo, os pontos que vão gerar, que são pecados, né? Cara, eu vi um religioso falar assim. Você vê, o povo inventa umas modas. Que eu falo assim, jamais a mulher pode fazer sexo de 4. Mas de onde que ele tirou isso? Não sei, mas aí saiu um vídeo sobre isso, ele explicando por que isso é abominável. Doido pra fazer, mas ele fala que é abominável. Bom, então veja, as pessoas criam um monte de coisas. Aí não é difícil você ser culpada, porque alguma coisa vai pegar você. Agora, de fato, o que enrosca a sua vida? Onde você mais peca na sua vida é esquecer da importância de amar o próximo como a si mesmo. Cara, Jesus resumiu em uma frase. Ninguém fala dessa frase. O Cristo falou disso. Quase ninguém fala disso. Não é importante não. Jesus nem sabia o que estava falando. Importante é pagar o dízimo. Isso é importante. Cara, vou te contar uma coisa. Como que isso é possível? Como nós chegamos nesse ponto? Onde a mensagem do Cristo não é importante? Não é importante. Bom, mas para mim é importante. Então, quando ele diz, né, só vos dou um mandamento. Você tem 10. Algumas instituições têm mais de 30. Outras mais de 50. Ele falou só um. Só um que eu vou te dar. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Aí o povo não entendeu. Mas como assim, Jesus? E ele repete a frase. Olha o que ele fala. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque a dificuldade de entender amar como a ti mesmo. Então, nós temos que entender que a base toda do seu crescimento espiritual está no alto amor. Porque quando eu me amo, eu posso correr o risco de transbordar meu amor.
Agora, eu não me amo, me envolvo com uma pessoa que também não se ama e vamos tentar construir alguma coisa junto. Quando eu me amo, eu transbordo. Mesmo que você não esteja se amando muito, eu vou transbordar, vou encher seu cálice. Agora, tô vazio, você tá vazia? Então isso é muito importante. Porque quando ele diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, fica claro que não é possível você amar o próximo se você não se ama. Não tem como a gente dar o que a gente não tem. A pessoa não se respeita, a pessoa não se cuida e quer fazer isso com os outros. Perdoa todo mundo, mas não se perdoa. Então tem que ser, alguma coisa tem que acontecer. O que tem que acontecer, gente, é o movimento de você olhar para dentro de você em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida. Veja, ninguém tem poder de julgar você. Ninguém. O julgamento acontece entre a sua consciência e Deus. Esse é o verdadeiro julgamento. Então olha para dentro de você e fala assim, cara, eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de... Você não pode passar a vida cuidando dos outros e não cuidar de você. Você está pecando. Você está pecando contra você. Você não vem aqui com a missão de salvar o mundo. Só o Filho de Deus vem com essa missão. Você não. Você vem com a missão de melhorar como ser humano. De voltar melhor do que você chegou. Tá? Então, nisso de se auto-amar, a gente vai ter que aprender a se perdoar. Não é só perdoar os outros. Tem gente que tem um monte de fantasmas do passado atormentando ela. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem que aprender a se perdoar. Quer aprender a se perdoar? Você quer aprender a se perdoar? Será? Veja bem, por que é fácil perdoar os outros e é difícil se perdoar? Por que acontece isso? Por que acontece que você releva muita coisa que os outros fazem com você, mas não releva o que você faz? Isso acontece pela dificuldade trágica que nós temos de se amar. Então veja, eu me amando, eu vejo alguns erros do passado, eu falo assim, Hildo, você fez o que podia ser feito, cara. Você fez o que podia ser feito. Você tomou a decisão que você podia tomar naquela época. É claro que hoje eu ia fazer diferente. Hoje eu aprendi mais coisas, mas naquela época eu fiz o que eu podia fazer. Tomei a decisão que eu achava que era certa. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Ah, mas minha vida seria melhor. Não tenho certeza se seria melhor. Certeza não tem. Pode ser que a minha escolha, mesmo errada, foi mais interessante. Então, olha para você com mais amor. Olha para você com mais doçura. É claro que você já fez um monte de besteira. Como é que você sabe, Hildo? Bom, qual que é o ser humano que não faz besteira? Mostra um para mim. Então você já fez um monte de besteiras. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem que olhar para você com mais amor. É você pegar você mesmo no colo. Sabe aquele erro que você cometeu lá atrás? Pega você e coloca no seu colo. E diga para você mesmo, cara, tá tudo bem. Não tô dizendo para passar a mão em cima dos erros. Se você machucou alguém, se você prejudicou alguém, tenta corrigir isso. Tá? Por exemplo, eu carregava uma dor muito grande de uma coisa que eu falei para uma pessoa e essa pessoa morreu. E agora? Aqui que eu fiz? Acendi a vela para a pessoa. Fulano, olha, eu estou aqui porque eu quero te pedir perdão pelo que eu te falei. Eu precisava falar com essa pessoa. Mas como é que você vai falar com uma pessoa que não está neste mundo? Oração. Vela é uma coisa muito interessante de se usar. Tá? Então, faz uma oração, acende uma vela e pede desculpas.
Ah, eu quero pedir desculpa pro meu pai, pra minha mãe que já faleceram. Pede. Você precisa estar em paz. Não é possível caminharmos nesse mundo cheio de dores. Gente, quantas vezes a culpa e a mágoa vai aparecer no corpo na forma de coisas muito, muito ruins. Então, olha para você com mais compaixão. Quando eu começo a me perdoar, eu desenvolvo um poder extraordinário de perdoar o outro. Quando eu começo a me amar, ou seja, eu aceito o Hildo como ele é, eu começo a aceitar as pessoas como elas são. Isso é um superpoder que você pode desenvolver apenas olhando para si mesmo com mais amor. Para de ficar se culpando. Ah, mas eu não devia ter feito isso. Você fez o que você podia fazer. Eu duvido que você fez alguma escolha pensando: ah, eu vou escolher isso daqui só para eu me lascar no futuro. Não, não foi assim que você fez a escolha. Você fez a escolha acreditando que estava certo. Mas você era inocente. Somos crianças ainda. Não amadurecemos espiritualmente. Por isso que agimos assim. Então tenha um pouco mais de paciência com você. Tenha um pouco mais de amor por você. Olhe para o seu passado e pare de ficar se criticando. É feio fazer isso. É muito feio você falar mal de você. É a função dos seus inimigos falarem mal de você. Não é a sua função. Ah, Rida, não tem inimigos. Ô inocência, ô inocência. Tá? Mas olha para você com mais compaixão. Olha para você com um coração mais piedoso. Para que você possa se libertar. Para que você possa, além de se perdoar, perceber que sim, você pode perdoar os outros. Para mim não é difícil perdoar os outros, porque eu sei que as pessoas fazem besteiras. E sabe por que eu sei disso? Porque eu faço besteira. Agora, se você acha que você nunca fez besteira, parabéns para você. Você provavelmente é de um outro planeta, né? Nesse planeta que a gente faz besteira demais. Machucamos pessoas que amamos. Descuidamos de pessoas queridas. Atropelamos pessoas sem perceber, às vezes percebendo. Mas o crescimento espiritual, ele é possível à medida que a gente vai colocando paz aqui dentro. Tá? Então, não é questão de dizer que está tudo bem seus erros. Como eu já disse, se você machucou alguém, tenta corrigir o que você fez. Tenta corrigir o que você fez. Não fique carregando culpas. Agora, é curioso, porque tem pessoas que fazem um monte de besteira e não se dão conta disso. Elas simplesmente não carregam culpa. Não é ruim de tudo, mas é ruim, porque ela não desenvolveu a capacidade de autocorreção. Se você não enxerga seus erros, você não se corrige. Por isso que tem gente que não tem paciência com ninguém, porque ela se acha perfeita. Então, todo mundo é ruim, menos ela. Se uma pessoa que se acha perfeita nunca se corrige, porque ela não acha que tem que se corrigir. Então, nós fazemos bobagens na vida porque estados emocionais, perturbações, influências, informações erradas, então fazemos besteira. Olha com mais carinho as tuas besteiras. E dessa forma, você vai poder olhar com mais carinho o erro alheio. E vai poder, então, desenvolver a capacidade de perdoar. Né? O João Maria, uma vez, ele falou assim: Hildo, se quem não se perdoa, é difícil perdoar os outros, né? Falei, muito bem, João. A base toda é dentro de você. Se eu estou em paz comigo, eu fico em paz com os outros. Por isso que tem gente que fala coisas, entra por aqui, sai por aqui, porque tem que ser assim. Não fique carregando dores. Não fique remoendo dor, não fique contando as suas dores para todo mundo. Ou você conta para alguém que pode te ajudar, ou não conta para ninguém. Tem gente que fica contando suas dores sem saber que muitas das pessoas que ouvem as suas dores vão usar isso contra você depois. Fique esperto, hein? Fique esperto. Então, saiba contar.
Tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, o recado da noite é essa. Olha para você com mais compaixão. Tá? Não é Deus que está cobrando nada de você. Aquele ser que é perfeito não está preocupado em anotar seus erros e te mandar para o inferno pela eternidade. Ai, mas o meu Deus faz isso. Ah, eu nem quero chegar perto do seu Deus. Pelo amor de Deus. Porque o meu Deus é um Deus de amor. É um Deus de compaixão. Tá? É um Deus que diz para mim, Rildo, se corrija, cara. É bom. E eu faço minhas autocorreções constantemente na minha vida. Tá? Eu sempre estou cometendo erros novos, porque eu não repito erros antigos. Porque eu aprendi. Tá? Então melhore como ser humano.